Estimados irmãos e irmãs, nós ouvimos a primeira leitura no livro da sabedoria, os seguintes versículos. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? A primeira leitura nos convida a pensar, é possível nós conhecermos a Deus? E a igreja nos responde, Deus é infinitamente maior do que todas as suas obras. A vossa majestade está acima dos céus, como diz o Salmo 8. Insondável é a sua grandeza, Salmo 145. Mas porque Ele é o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo o que existe, está presente no mais íntimo das suas criaturas. É nele que vivemos, nos movemos e existimos, como diz São Paulo. Segundo as palavras de Santo Agostinho, Deus é mais íntimo de nós do que a nós mesmos. Ou seja, Deus que tudo fez e tudo criou e tudo sustenta com o seu poder, Ele está presente na sua criação, como um artista que deixa as suas marcas. Por essa razão, é possível conhecê-lo. Nós podemos conhecer a Deus pela luz natural da razão, mesmo sem fé. Nós podemos chegar ao conhecimento de que Ele existe. A igreja afirma isso. Qualquer pessoa que se dê ao estudo da natureza ou do próprio homem, vai chegar a essa conclusão. Pela ordem da criação, pela beleza, pela bondade, por vários meios filosóficos, obviamente, não colocar Deus num laboratório, não é isso, mas com argumentos filosóficos é possível chegar à conclusão de que Deus existe, como os gregos chegaram. Mas também Deus se revelou. Deus se revelou ao longo da história e na plenitude dos tempos nos enviou o seu Filho. Nós podemos conhecer a Deus como Ele é na sua vida íntima, porque Ele veio nos dizer como Ele é. Porque o homem, por sua capacidade humana, não é possível chegar ao conhecimento pleno de como Deus é. Mas Deus veio dizer para nós como Ele é, na sua vida íntima. Jesus veio mostrar para nós quem Ele é, quem Deus é. Por isso é possível chegar pela luz da graça, da fé, fazermos um assentimento da inteligência, com a nossa vontade, de que Deus é. Ele se revela, é possível conhecê-lo. Ora, não é possível conhecer a Deus, não é possível estar perto de Deus e não querer Deus. Como é possível nós termos diante de nós o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador e escolhermos outra coisa? Se nós conhecemos a Ele e Ele se revelou a nós, então Ele se torna o objeto primeiro da nossa vida. Por isso que Jesus no Evangelho, Ele vai dizer justamente isso. Aquele que não odeia, é isso que está no original em latim. Odit, se traduziu para o português por desapega, mas no original está odit, quem não odeia o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, é preciso desapego, renúncia. Por quê? Porque Jesus está nos fazendo lembrar aqui do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Se Ele é, como eu disse, tudo, o nosso tudo, não tem como escolher outra coisa, a não ser Ele. Por isso Ele ocupa o primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, acima da esposa, dos filhos e de nós mesmos. Ele ocupa esse lugar de preeminência na nossa vida, e não o segundo ou o terceiro. Esse desapego não significa que nós temos que nos desfazer das pessoas ou das coisas. Não. Jesus está dizendo o seguinte, olha, se vocês querem me seguir livremente, se desapeguem de tudo, entreguem tudo para mim e vocês terão tudo isso de volta e muito melhor. Porque quando nós nos desapegamos das pessoas, das coisas, e nos colocamos diretamente nas mãos de Deus, Deus nos devolve tudo isso. Porque nós sabemos que não é nosso, é dele.
Jesus, em outra passagem, vai dizer justamente isso. Aquele que deixa pai, mães, irmãos para me seguir, terá 100 vezes mais nesta vida e na vida eterna. Ou seja, nós entregamos para Ele e recebemos dEle, porque tudo é dEle. São Gregório Magno diz: amemos neste mundo a todos, ainda que seja o inimigo, mas odeie-se os que se nos opõem no caminho de Deus. Ainda que seja parente, devemos ter caridade para com todos, mas sem nos afastar do amor de Deus, por amor deles. Várias pessoas dizem para mim: padre, eu não vou na missa, no final de semana não fui porque chegou visita. Eu já disse isso para vocês várias vezes. Visita não é motivo para não vir à missa. Ou deixa a visita ou traz a visita. O primeiro mandamento é amar a Deus, não a visita. Esse é o mandamento. E nós temos que ter também o simancol, não é? De não ir na casa dos outros na hora da missa, de não ser a visita intransigente, ou ir com a visita na casa dos outros, ou ir com a visita na missa. Não, ou dizer para a pessoa: olha, tal dia eu vou na missa, não vem na minha casa. Ah, mas chegou repentinamente, meu filho, arque com as consequências. O mandamento é amar a Deus, e depois o próximo. Esse é o primeiro mandamento. Ah, padre, mas eu não sei o que, surgiu uma coisa hoje, uma coisa amanhã, uma coisa hoje. Quando nós escolhemos outras coisas que não a Deus, nós estamos amando mais as pessoas do que a Deus. É isso que nós estamos dizendo. Você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas na prática isso não existe. Porque quando chega na hora do vamos ver, a gente deixa Ele. Escolhe a mãe, escolhe o irmão, escolhe o parente, a festa, e deixa, né, a missa passa. Porque Deus não ocupa o primeiro lugar, só da boca para fora, porque quando os nossos atos falam realmente naquilo que nós cremos, e esta é a verdade. Se Deus ocupa o primeiro lugar, então é o primeiro, e não é o segundo, e vai ser sempre o primeiro. E o segundo motivo que Jesus nos coloca, condição para segui-lo, é tomar a cruz, a renúncia, a abnegação. Nós perdemos este dom no paraíso. Os nossos pais, Adão e Eva, perderam o dom da impassibilidade com o pecado, ou seja, a capacidade de não sofrer. Mas Jesus santificou o sofrimento humano. Nosso Senhor santificou o sofrimento. Todos sofremos, menos ou mais. Agora Jesus nos mostra que a cruz pode ser um caminho de redenção. A dor pode nos salvar, nos libertar, e por trás da cruz está sempre a ressurreição, a vitória, a alegria. Nós não somos animais que fogem da dor. Nós, como seres humanos inteligentes, sabemos que atrás da dor pode estar um bem. Um pai quando segura o filho para que leve uma injeção, o pai quando segura o filho para que faça um ponto, para que coloque o remédio que arde, é uma dor. Mas nós sabemos que aquela dor vai produzir um bem. E só nós seres humanos fazemos isso, porque temos inteligência. Os animais não fazem isso. O animal, você bate nele, ele foge da dor. Nós somos os únicos que permanecemos na dor, porque sabemos que atrás dela pode haver e há redenção e salvação se nós encontrarmos Jesus Cristo. Por isso nenhum sofrimento pode ser desperdiçado. Renegar a cruz é ser infeliz. Porque, como eu repito, o sofrimento virá, meus irmãos, queiramos ou não. Agora, se nós renegamos a cruz, nós somos infelizes. Se nós abraçamos, ela tem um sentido redentor para nós. Por isso, para nós cristãos, o sofrimento nunca é uma tragédia e nem é algo desejado. Nós não somos sadomasoquistas que vamos atrás de sofrimento, atrás de pecado, não, de tristeza, não. Eu estou falando de algo que é inerente à nossa vida. Vai acontecer, ou já está acontecendo. Agora, como passar por isso, só o Senhor tem a resposta. Somente Jesus na cruz nos dá a resposta do porquê que nós estamos sofrendo e como podemos passar por este sofrimento. São José Maria dizia assim: bendita seja a dor, amada seja a dor, santificada seja a dor, glorificada seja a dor. Era a oração que ele fazia, porque sabia que atrás da dor havia redenção. E qual é a cruz que nós tomamos? Qual é a cruz que cada um de nós tem que tomar? Você na sua vida tem a sua, o padre tem a dele. Eu não posso olhar para a cruz do outro e dizer, a do outro é mais fácil que a minha. Não é. Cada um tem a sua na medida certa. Deus nunca vai
nos colocar um sofrimento, permitir esse sofrimento, se nós não conseguimos carregá-lo? É porque nós conseguimos, nós suportamos. Meus irmãos, nós temos que entender que a cruz é o caminho para a ressurreição. Por isso que Jesus dá esses dois exemplos, do homem que sentou e não conseguiu terminar a torre, e do outro que foi guerrear, né, e tem que ver se vai conseguir vencer o exército inimigo ou não. A prudência, ou seja, para alcançar Jesus, ser seu discípulo, é preciso cruz, é o caminho da cruz. Sempre com cruz, mas também sempre com alegria. Esta é a marca de todos nós cristãos. Se você leva esse nome de cristão que você recebeu no dia do batismo, que todos recebemos, é porque nós queremos imitar a vida de Jesus. E não tem como pular uma parte. A vida de Jesus foi paixão, morte e ressurreição. Se eu sou cristão, eu vou passar pela paixão, pela morte e pela ressurreição. Eu vou passar pelo caminho daquele Deus que eu amo e eu sigo. Essa é a grande verdade e a grande alegria. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas não é impossível. Os santos nos mostram que isso é possível. São Francisco de Assis ficou nu na praça de Assis diante do seu pai. Ou seja, entregou todos os bens para ele, tudo que era dele, renegou a família e foi viver para Deus. Os santos nos mostram isso. Os santos que viveram a sua enfermidade até o fim, doenças horríveis, mas ali no leito da morte, eles estavam unidos à cruz de Jesus, e aquilo não era penoso. Os santos nos mostram que é possível deixar pai, mãe, se desapegar das pessoas, das coisas, sem deixá-las, mas desapegá-las, e também abraçar a cruz, seja qual for. Os santos nos mostram, em toda a história da igreja, que tudo isso que Jesus diz é possível, se nós nos fizermos seus discípulos. Por isso vamos pedir a Deus essa graça, que o Senhor nos dê a graça. Santo Agostinho diz: dai-me o que me mandas e mandas o que queires de mim. Se o Senhor está pedindo que eu me abnegue, que eu me desprenda da minha família, dos bens que eu tenho, de todas as coisas criadas, então me dê a graça de fazer isso. Se o Senhor está pedindo que eu abrace a cruz, então me dê a graça para fazer isso. Essa é a nossa oração. Não afastar a cruz, não afastar os outros, mas nos desapegar e abraçar a cruz. Essa é a graça que precisamos pedir. Por isso hoje, peçamos ao Senhor nessa missa, a graça de sermos homens e mulheres verdadeiramente desapegados de tudo e apegados apenas a Deus, ter Deus como o princípio vital da nossa vida, o nosso amor supremo, cumprirmos o primeiro mandamento e também abraçarmos a cruz que virá na nossa vida ou se já não está presente nela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.